Oi pessoal, no vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho sobre 2022 e algumas datas bem significativas para as mulheres aqui no Brasil. Comentar também da minha ausência aqui no canal, pela partida da minha avó, Dona Maria Prestes, contar um pouquinho sobre um livro que eu, uma prima, fizemos para ela há uns 2 anos. Bom, vocês sabem, essa aqui é a coluna Miramundo, da TV Grabois. Eu sou a Ana Prestes e sempre feliz por ter vocês aqui com a gente. Há mais ou menos 2 anos, eu, uma prima, Andréia Prestes, o Edu Prestes, um primo, fizemos um livro que se chama Minha Valente Avó, um livro homenagem à Dona Maria Prestes. E não só a ela, mas a todas as avós e bisavós que um dia lutaram contra a ditadura, enfrentaram a repressão, enfrentaram a ditadura, resistiram e hoje podem contar a sua história para seus netos, para suas netas. Essa foi uma forma de homenagear não só a Dona Maria, mas muitas mulheres. Nós fazemos, inclusive aqui no final do nosso livro, uma homenagem a várias mulheres. Está aqui a nossa presidenta Dilma, que também é uma avó valente. E essa homenagem foi nesse sentido de conectar com as crianças, conectar com a juventude sobre o legado de mulheres fortes, mulheres como a Dona Maria Prestes, que nos deixou no último dia 4 de fevereiro. Acho que vocês devem ter visto aqui no canal uma homenagem que a Fundação Grabois fez a ela através de um texto meu em que eu gravei e ficou muito bonito. Não sei se vocês viram, muito pessoal, muito de neta para a avó, mas que significa, eu acho, um sentimento universal dessa conexão. E é isso que a gente conta nesse livro, Minha Valente Avó, como que uma avó vai contando para sua neta no caminho da escola para casa as histórias que ela enfrentou, do que ela enfrentou quando o país era governado por mandões, quando o país era governado por ditadores. Bom, essa então é um registro que fica aqui e também uma certa notícia aqui minha de por que eu estava um pouco desaparecida aqui do canal, acompanhando a internação dela, a partida dela. Foi bastante sentido por todos nós, mas eu espero que a gente possa continuar homenageando ela e várias mulheres brasileiras. E é isso que eu queria contar também para vocês. Nos próximos vídeos nós vamos tratar da questão das mulheres, dos direitos das mulheres, datas importantes para as mulheres. Só agora, por exemplo, no mês de fevereiro, no dia 24, nós vamos ter uma data bem significativa, que são os 90 anos da conquista do direito ao voto das mulheres aqui no Brasil, direito de votarem e de serem votadas. São 90 anos dessa história e eu espero que a gente consiga aqui fazer um bom registro desse momento. Para que nós chegássemos a essa conquista do voto, houve muita luta. E esse ano também completam-se 100 anos da Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, a FBPF, que foi comandada por Berta Lutz, por Almerinda Gama, Maria Lacerda de Moura, mulheres muito importantes aqui no Brasil. E que eu espero que a gente consiga também falar um pouquinho sobre os 100 anos da federação, os 100 anos dessa luta. Até mais de 100 anos, né? Você pode colocar, porque a gente teve aí a Leolinda Daltro em 1910, organizando o Partido Republicano Feminino. Nós tivemos lá na virada, né, do século XIX para o século XX, mulheres que ousaram votar, colocar o seu nome para serem votadas, mesmo que a Constituição não permitisse. Depois, a luta por uma nova Constituição de 1891, pós-república, para que o direito ao voto das mulheres fosse garantido, e conectadas com mulheres de todo o mundo, não só as mulheres europeias, britânicas, francesas, que foram conhecidas pela força do movimento sufragista, mas também as mulheres norte-americanas, mas também mulheres na África do Sul, as mulheres na Ásia, no Japão, ou seja, as mulheres no mundo todo, de alguma forma, estavam conectadas. Nós tivemos a história das mulheres também na Oceania, na Austrália, na Nova Zelândia, que foram das primeiras a conquistarem o direito ao voto. Então essa é uma história que ela é mundial, é uma história que ela é global.
mas ela tem as particularidades brasileiras, né? E está conectada com a particularidade da história do Brasil e da formação do nosso Estado, da nossa República, a formação dos nossos governos, né? A reprodução de um sistema patriarcal que até hoje nos persegue. Só para vocês terem uma ideia, eu sempre falo esse dado, mas em 2020, nas eleições municipais, de todas as autoridades municipais eleitas como prefeitos, prefeitas, apenas 12%, gente, 12% foram mulheres. De todos os vereadores e vereadoras eleitos, apenas 16% são mulheres. O Brasil é um dos países aqui na América Latina, América do Sul, com maior desigualdade de participação das mulheres na política. Então, eu quero que nesse mês de fevereiro, nesse mês de março, associado aí ao 8 de março, nós possamos compartilhar aqui no nosso canal dessas histórias, das histórias das mulheres brasileiras. Quem foi a Almerinda Gama? Quem foi a Berta Lutz? Quem foi a Alzira Soriano? Quem foi a Celina Guimarães? Quem foi a Elvira Commel? Tantas mulheres que nos representaram, que estavam há exatamente 100, 90 anos lutando. Quem foi a nossa primeira deputada federal? Carlota de Queiroz. Quem foi a Antonieta de Barros, nossa primeira deputada estadual negra? Como as mulheres negras tiveram ainda maior dificuldade, enfrentaram racismo, mesmo dentro do movimento feminista, do movimento pelo voto, como essa questão racial ela permeia toda a Constituição do Brasil como Estado, como sociedade. A gente vai falar sobre isso também. Eu acho que vocês também já sabem do livro que nós organizamos sobre os 100 anos dessa luta. Nós vamos falar um pouquinho mais do livro, já tem um vídeo aqui no canal, quem não viu ainda, vai lá e vê. Nós temos um livro novo que saiu pelo Instituto E Se Fosse Você, dirigido pela Manuela Dávila, que também dirige aqui a nossa TV Grabois, só contando as histórias desses 100 anos. E são muitas histórias, são muitas conquistas importantíssimas, formas, como elas lutavam, o que elas enfrentaram, como elas interagiam. Então, eu quero que nesse mês de fevereiro, mês de março, a gente se conecte com essas histórias e eu espero ser um veículo para isso, contar aqui também para vocês um pouco sobre um livro infanto-juvenil também, que eu tenho com as minhas filhas sobre o Dia Internacional da Mulher, o Mirella e o Dia Internacional da Mulher. Então, esse vídeo de hoje é uma volta com uma dor bem grande pela partida da Dona Maria, mas também por ela, em homenagem a ela. Quero falar muito de mulheres, quero falar muito da luta das mulheres, das conquistas das mulheres e de tudo que nós ainda precisamos conquistar. Obrigada por nos acompanharem. Sempre digo, falo novamente, enviem críticas, sugestões, indicações de temas, que nós estamos sempre aqui aprimorando os nossos conteúdos da TV Grabois. Um abraço e até o próximo vídeo.